Estávamos a mais uma aula de Geografia e hoje nós iremos trabalhar duas temáticas visando a avaliação bimestral de vocês, tá? E o primeiro conteúdo que nós iremos trabalhar são os modelos de produção, certo? Primeira coisa, por que são criados esses modelos, o que visam esses modelos, tá? Esses modelos, se vocês acompanharem aqui, ó, eles visam o aumento da produtividade nas indústrias, certo? E se você aumenta a produtividade, ele também, consequentemente, visaria o aumento do lucro, certo? Sem muita enrolação, vamos trabalhar aqui o primeiro modelo. O primeiro modelo foi o modelo taylorista, o taylorismo. Ele foi criado pelo engenheiro mecânico Frederick Taylor nos Estados Unidos e ele visava produzir mais. Só que ele produzia mais em um tempo curto. De que forma ele fazia isso? No modelo taylorista é inserido nas fábricas a figura do supervisor de produção, ou seja, os trabalhadores estavam inseridos a rígidas regras, tá? Ou seja, e ele desempenhava uma única função, sempre com fiscalização do seu trabalho, tá? E outra coisa que foi inserida no modelo taylorista é a questão da bonificação por resultados, ou seja, eu produzo mais, eu vou receber mais, ok? O segundo modelo, também nos Estados Unidos, é criado por Henry Ford, o Fordismo, nas indústrias Ford, tá? E o que é que tinha nesse modelo, assim, interessante para os estudos de vocês? Tá aqui, ó. Ele ainda tinha algumas coisas do modelo taylorista, só que ele necessitava produzir mais ainda. Ele visava a acumulação de estoque, ele queria produzir mais e mais. A produção em massa é um dos pilares do Fordismo. E como é que eles fizeram para ter essa produção em massa? No Fordismo é inserido aqui, ó, a questão das esteiras rolantes, tá? E como no taylorismo, o trabalhador desempenhava uma única função, só que o Fordismo opta pela repetição, ou seja, o trabalhador sempre ficava fazendo a mesma função várias vezes durante o dia, tá? Ou seja, tá aqui o resumo para o Fordismo, a inserção das esteiras rolantes, o trabalhador sempre na repetição da sua função, tá? Visando a acumulação de estoque. Posteriormente, surge no Japão o modelo toyotista, principalmente por o Fordismo ser considerado ultrapassado para a época, devido à crise de 29, onde a acumulação de produtos foi uma das causas da quebra da Bolsa de Nova York. E lembrando que o Fordismo visava a acumulação e a estocagem de produtos, tá? Já no toyotismo não, ele preza outra coisa, tá? Tá aqui, ó. Ele produz apenas aquilo que a demanda necessita. O produto ele só vai para a linha de montagem quando chega o pedido por ele. Tanto que nesse sistema é criado aqui, ó, o sistema just time, ou no tempo certo, baseado em três coisas: produzir o necessário, no tempo necessário, com a qualidade necessária. Fica aí essa dica para vocês, tá? O próximo modelo é o Volvismo, tá? O Volvismo, nesse modelo, ele preza principalmente pela saúde e o bem-estar do trabalhador, tá? Aqui, ó, a saúde e o bem-estar do trabalhador. E como é que ele faz isso? Nessa questão, o trabalhador no Volvismo ele recebe muito treinamento e capacitação e ele consegue operar em todas as funções na linha de montagem. Diferente do modelo taylorista e do fordista, o Volvismo, o trabalhador ele não faz apenas uma única função, ele está apto a trabalhar em todos os setores da linha de montagem, tá? Vamos agora ao nosso segundo assunto da avaliação, que é a questão da globalização. Primeira coisa, quando é que a globalização começa a se consolidar no mundo? Com a queda da antiga ordem mundial. Como nós estudamos anteriormente, tá? A ordem bipolar ela cai com o fim da Guerra Fria em 1991 e pendura no mundo uma nova ordem mundial. Tá aqui, ó. E a ordem passa a ser multipolar. Hoje nós temos vários polos de desenvolvimento e o mundo passa a ter uma nova DIT, uma Divisão Internacional do Trabalho. Certo? Essa divisão internacional do trabalho ela é baseada em duas coisas, onde os países ricos são os centros administrativos, os detentores de tecnologia, e os países pobres são as unidades de produção, tá? Também é adotada durante a globalização com a queda da União Soviética e do modelo socialista, tá? Nós passamos a optar pelo neoliberalismo, ou seja, a redução do papel do Estado na economia e abre as portas para o capitalismo no mundo, aumentando a expansão das indústrias, tá? Vindo para cá, ó, nós temos aqui que os países começam a optar por uma interligação entre as nações, certo? E como é que ocorre essa interligação entre as nações? A interligação principalmente econômica.
tá? Vindo aqui, ó, com a criação desses blocos econômicos e a expansão das empresas transnacionais, tá? E o que são essas empresas transnacionais? São empresas que ela tem a sede no país de origem, só que ela não é limitada a ficar só naquele país, certo? Ela instala filiais em vários países ao redor do mundo, tá? E também surge, com a consolidação da globalização, algumas características dela, principalmente com os avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos, dentre eles, podemos citar aqui o que estamos fazendo nesse momento. Vocês estão aí em casa, vocês conseguem ter acesso à aula, tá? Principalmente com o avanço dos aparelhos telefônicos, com a internet, a comunicação em tempo real, tá? Você na sua casa, nós temos aparelhos que controlam praticamente tudo, tá? Esses avanços nos dão uma série de possibilidades de contato, tá? Outra coisa, hoje você tem a questão da velocidade de deslocamento e essas indústrias conseguem produzir mais e exportar mais, tá? Outra consequência do bloco econômico, o barateamento desse produto, você tem esses acordos econômicos, como foi citado há pouco, ó. Tá aqui, ó. O que é que acontece? Esses acordos econômicos, um exemplo deles, aqui no Brasil. O Brasil faz parte do Mercosul e uma das características do Mercosul é a redução das tarifas alfandegárias, ou seja, os impostos entre os produtos que são exportados e importados, tá? Vindo para cá, ó, essas empresas transnacionais, elas têm uma característica importante, que é a internacionalização do território. Como eu acabei de falar, elas não estão limitadas a ficar só no país de origem delas, elas vão ter várias subsedes. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho assim, dos pontos positivos e negativos desse processo de globalização. Os pontos positivos, vamos lá, hoje nós temos mais conforto, hoje nós temos comunicação em tempo real, hoje nós conseguimos percorrer grandes distâncias em menos tempo, tá? São uma série de fatores que nós temos contatos em todo o nosso dia a dia. Já os pontos negativos que nós podemos destacar, como também já falei em aulas anteriores, primeiro, a questão do desemprego estrutural, onde o homem é substituído pela máquina, exigindo que cada vez mais nós ficamos sedentos por capacitação profissional, então vamos ficar excluídos do mercado de trabalho, certo? O aumento da xenofobia, ou seja, as pessoas estão desempregadas em seus países, um exemplo, elas vão tentar a vida melhor em outro lugar, só que nesses lugares muitas vezes elas sofrem preconceito por ser de outra nacionalidade e por estarem tomando o emprego das pessoas que já são desse país de origem, tá? Esse é outro ponto negativo do processo de globalização, tranquilo? E agora só revisando o que trabalhamos hoje, vamos aqui aos modelos, Taylorismo, destacando o supervisor de produção, onde você desenvolve uma única função. O modelo Fordista, você tem a inserção das esteiras rolantes, o funcionário trabalha repetitivamente na mesma função, tá? Ele visa a acumulação de estoque. O modelo Toyotista, o sistema just-in-time, ele produz apenas aquilo que a demanda pede, tá? O produto só vai para a linha de montagem quando chega o pedido por ele. O modelo, o Volvismo, no caso, ele investe muito na capacitação e treinamento do funcionário e visa muito a saúde e o bem-estar. Lembrando, todos esses modelos eles visam o quê? O aumento da produtividade e o aumento do lucro. Já na globalização, você vai ter aquela se consolida no mundo na década de 90, principalmente com as políticas neoliberais, onde reduz o papel do Estado, tá? Na economia, caracterizada por uma ordem multipolar, certo? Onde tem vários polos de desenvolvimento. Nós temos nações interligadas, principalmente com a criação desses blocos econômicos e a expansão das empresas transnacionais. Tranquilo? Você tem um barateamento dos produtos, principalmente graças aos nossos avanços tecnológicos, os acordos econômicos, um exemplo, a redução das taxas alfandegárias, certo? E os pontos positivos e negativos, como eu falei, que vai ficar dos pontos negativos o principal, desemprego estrutural, a xenofobia, tá? Ponto positivo, comunicação em tempo real, certo? A velocidade de deslocamento, enfim, são N pontos positivos e negativos, certo? Espero ter ajudado na avaliação de vocês, desejo uma boa prova e até a próxima aula. Valeu! Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. Bom, a nossa aula de hoje será uma breve revisão sobre ondulatória.
Pessoal, ondulatória é uma parte da física que estuda as ondas, ok? Então, lembra lá do exemplo da piscina que eu dei para vocês? Lembra lá que tá lá aquele meio lá, todo calminho, e de repente você pega uma pedra e joga lá no meio daquela piscina. O que foi que você ocasionou ali, pessoal? Você ocasionou uma perturbação ali. Então, essa perturbação, ela é chamada de pulso, tá? Ou seja, esse meio, né, ele sofreu uma propagação aí, tá? E aí, essa propagação aí que aconteceu, a gente chama aí de fonte, tá? A pedra, no caso que você jogou, é a fonte, tá? Que perturbou esse meio. A onda, ela é somente, né? Quando você jogou ali a pedra, ela formou aquelas ondas ali. A onda, nesse caso, ela é somente a energia, né? Pois ela só faz a transferência dessa energia cinética da fonte para o meio, tá? Bom, aí a gente usou esse exemplo da piscina, né? Dessa perturbação ali. E aí nós vimos a classificação dessas ondas. A gente viu que, quanto à natureza, essas ondas se classificam em mecânica e eletromagnética, tá? E aí a gente comentou, as ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar. Ela precisa. Por exemplo, a minha voz só chega até você porque a gente tem o ar, né, que carrega esse som da voz, certo? Então, a voz, nesse caso, né, o som dos instrumentos de corda, só chega até nossos ouvidos porque é um tipo de onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar. A onda do mar, né, as ondas sonoras, como eu falei, tá? E os instrumentos de corda. Certo? O outro tipo de onda que nós vimos foi a eletromagnética. E aí a gente viu que as ondas eletromagnéticas, essa sim, não depende de um meio, não necessita de um meio material para se propagar. Lembra que nós comentamos que o Sol, né, acontece explosões solares lá. Mas entre o Sol e a Terra, esse meio aqui a gente chama de vácuo. Então, como não tem ar aqui, não tem como a gente escutar as explosões solares. Lembra lá das camadas da Terra que a gente viu? Então, a última camada lá em cima, né, não tem vácuo. Aliás, não tem ar. Então, ali é um grande vácuo. E aí a gente não consegue escutar justamente essas explosões solares. Como exemplo também a gente comentou das ondas de rádio, sinais de rádio, o raio-x, a luz, né? E o micro-ondas. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas são, quanto à natureza, elas se classificam em mecânica e eletromagnética. Com relação à forma, a gente viu que ela se classifica em longitudinal, ou seja, o formato de propagação que é dado, né? Por exemplo, com relação à extensão, aonde ela vai, e a distensão, aonde ela volta. Por exemplo, você pegar ali uma mola, tá? Uma mola, tá aqui a mola. Então, você faz a extensão dela, ela vai, e aí a distensão, ela volta, tá? Só que essa velocidade, no caso, ela é horizontal, tá? A oscilação é no mesmo eixo, tá? Como exemplo, eu acabei de falar, a mola é um exemplo de longitudinal, tá? De uma onda física quanto à forma longitudinal.
Já a transversal, ela se propaga horizontalmente, mas a sua vibração, no caso, ela vai ser vertical, certo? Vai ser vertical. Nós vimos também com relação à direção de propagação, ela vai ser unidimensional, ou seja, uma única oscilação, por exemplo, a corda, né? Quando ela chocalha assim, você pega a corda, então ela é uma única oscilação ali. A bidimensional tem 2 dimensões. Olha só o que a gente falou lá em cima, a piscina. Então você provocou ali uma onda, né? Quando você jogou uma pedra ali na piscina, você jogou uma onda, você oscilou ali, né? Então você provocou uma onda ali e essa onda é chamada de onda bidimensional, tá? A gente falou também das ondas tridimensionais, né? Essa oscilação aí, ela oscilação, a gente pode dizer que ela é advinda de uma vela, por exemplo, é um exemplo, né, dessa oscilação aí, né? É um exemplo de uma onda tridimensional, ou seja, ela vai para todos os lados. Quando você acende uma vela, né, essa luminosidade dela, ela vai para todos os lados. Então é tridimensional. O ar atmosférico é uma onda tridimensional, ou seja, ele está em todo lugar, certo? A gente comentou também sobre acústica, não foi? A gente falou de acústica, a gente viu que a área da física que estuda o som é a acústica, né? Então, para entender, para a gente tentar relembrar, vamos ver alguns conceitos de acústica, né? Então, nós podemos caracterizar a acústica, né? Caracterizar esse som a partir de quê? Da sua intensidade, da sua altura e do seu timbre. Lembra lá? Altura, intensidade e o timbre, tá? Então, a qualidade do som, ela pode ser percebida pelos nossos ouvidos. Lembra lá que eu falei quando vai ter um show, por exemplo, né, os músicos vão lá. Ou seja, vai justamente da qualidade, né, vai equalizar lá aquele som para que a gente possa perceber, né, ali é a bateria, ali é tal instrumento, ali é tal instrumento. Então a gente consegue perceber isso aí, tá? Então essa qualidade, ela pode ser percebida nos nossos ouvidos. Então a gente tem aí a intensidade, né, que ela está ligada à quantidade de energia transportada. A intensidade é a quantidade de energia transportada pelo som, tá? Então desta forma, conforme a intensidade do som, dizemos que ele está forte, quando a onda possui maior amplitude, certo? Quando ela possui maior amplitude. E ela é mais fraca quando ela possui menor amplitude. Lembra que a gente viu as partes da onda, a amplitude da onda? Então, quanto maior, ela é mais forte. Quanto menor, ela possui um som mais fraco, porque essa amplitude é justamente menor, tá? A altura. A altura, ela está relacionada justamente com a frequência do som. Lembra lá, o cara fica alô, som, não é isso? Então, assim a gente distingue o som mais alto com os de maior frequência, ou seja, os sons mais agudos, tá? E os mais baixos com os de menor frequência, que a gente chama de mais graves, tá? Mais graves. Mais baixo, mais grave. Mais alto, mais agudo, tá? Então, as notas musicais buscam justamente agrupar essas diferentes frequências aí, sonoras produzidas por um instrumento, tá? O timbre também. O timbre, ele corresponde, pessoal, a um conjunto de ondas sonoras
que forma o som, o timbre. O timbre permite diferenciar diferentes ondas sonoras ou diferentes pontes sonoras. Por exemplo, é fácil você perceber que o som é da guitarra e o som é da flauta. Então, esses sons são completamente diferentes, certo? Então, aí a gente tem o timbre, certo? Nós comentamos também sobre as unidades de medida. A unidade de medida com relação à intensidade do som no sistema internacional, que é o SI. Né? A gente viu que é o Bell, em homenagem justamente a Graham Bell, que foi o inventor do telefone. Né? Inclusive, nós iríamos fazer uma prática justamente em cima de Graham Bell. Usualmente, a gente usa o decibel, tá? Que é o mais viável. E aí a gente viu que o tiro chega a 140 decibéis, que a gente não suporta, né? O avião, que é o jato decolando, 130, por isso que as pessoas sentem dores já no avião. O grito de uma cacatua, né, que chega a 120 decibéis, que é o que nos permite, né? E o menor ruído é justamente 20 decibéis. Tudo isso a gente comentou lá na sala, né? A gente também viu a parte da onda, né? Pessoal, aí nós temos a onda, né? Vocês viram que a parte mais alta é chamada de vista, então a parte mais baixa é uma válida, e a altura da onda, que nós vimos que é chamada, né, também da amplitude da onda, você chama. Aí vocês têm o quê? Amplitude. Duas ondas, você tá vendo aí, né? Duas ondas e meia, tá? Então não se esqueça, tá, pessoal? Duas nomes da... Olá, amados do 9º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia, de arte, como vocês já sabem. E a nossa aula de hoje é sobre entre o clássico e o popular, ou seja, entre o balé clássico e a dança popular. Então vamos começar com o balé clássico. O balé clássico, ele se tornou uma referência mundial na dança artística. Ele é executado tradicionalmente ao som de quem? De uma música erudita, que pode ser clássica, barroca, rococó ou romântica. E as vestimentas? As vestimentas são usadas no balé clássico, elas são bem conhecidas. Uma delas é a sapatilha de ponta, certo? O colante, as meias calças e o tutu, que é a famosa saia volumosa de quê? De tule. Os espetáculos de balé, eles costumam ser grandes, em grandes teatros ou espaços de arte e podem ser enriquecidos com um cenário. O coreógrafo, ele planeja cuidadosamente os passos e os movimentos que irão compor quem? Uma narrativa da dança. Muitas vezes, essa narrativa, ela conta uma história interpretada pelos movimentos de quem? Dos bailarinos, entre outras situações. A sequência de movimentos, sensações também são promovidas pelos bailarinos. A expressão corporal do bailarino, ela é aliada a passos realizados com qualidade, que compõe o quê? Uma emoção de quem? Da apresentação. E convida quem? O espectador a compartilhar delas e construir o quê? Como um espetáculo, suas próprias leituras, seus sentimentos e seus significados. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre quem? A dança popular, certo? Já na dança popular, ela faz parte de um saber fazer muito natural para as pessoas de uma comunidade. Às vezes, a motivação de uma dança são heranças ancestrais que mesclam a tendências diversas e que mudaram naturalmente ao longo dos anos. Ainda assim, as intenções dessas danças são bem legítimas, pois tocam profundamente na identidade e na sensação de pertencimentos de quem? De um povo. Cada dança popular tem suas vestimentas típicas e sua coreografia, certo? Tão autênticos e valiosos quanto as danças clássicas, certo? Porém, a grande diferença é que o autor dessa narrativa gestual, ela não apresenta um indivíduo apenas, ela é fruto de quê? De um legado de gerações anteriores e conecta toda uma comunidade com o seu passado e quem? E o seu presente, preservando quem? Memórias coletivas para quem? Para o futuro. Bom, a gente viu agora a diferença do balé clássico e a dança popular, certo? Fiz um resumo bem rápido para vocês. Agora, no seu caderno, eu gostaria que você fizesse, certo? A diferença entre esses dois estilos, balé clássico e dança popular. Tanto a diferença na escrita quanto no desenho, certo? Até a próxima.
Beijos